Há pessoas que carregam em si uma culpa por algo que fez errado, uma culpa por um pecado que não confessou. E isso, gente, é muito sério. Por quê? Eu estava vendo a entrevista de um médico, uma palestra de um médico, e ele dizia que uma das causas da depressão geralmente é esse sentimento de culpa que a pessoa traz consigo. Ele colocou como que 3 princípios ali para a pessoa chegar à depressão. O primeiro princípio, ansiedade, melancolia e a culpa. A pessoa se sentir culpada, a pessoa estar presa a algo que deixa presa ela lá no passado. Isso é muito sério. A pessoa que se culpa por algo, a pessoa que não é capaz de perdoar. Toma cuidado com isso, gente. Isso pode nos deixar doentes, isso pode nos deixar enfermos. Isso é muito sério. Então nós precisamos fazer uma reconciliação com o nosso passado. Uma reconciliação que começa assim, sacramentalmente, na confissão. Esse médico, ele dizia que ele já viu pessoas ser curadas da depressão pelo sacramento da confissão. Por quê? É como ele disse, a depressão pode ser vários fatores que ocasionam a depressão, como por exemplo, fatores genéticos, como famílias inteiras que têm depressão e isso vai passando geneticamente. Pode ser, por exemplo, alguém que perdeu uma pessoa querida, alguém que passou por uma separação e desenvolver a depressão, pode ser também. E pode ser esta culpa, esse sentimento de culpa que a pessoa carrega por uma coisa que ela fez lá no passado. Então, reconcilie o seu passado. Faça aí um exame de consciência. Busque a confissão. Busque o sacramento da confissão. Esse sacramento ele pode curar. Faça um exame de consciência orante. Por exemplo, você pega aí um tempo livre. Agora eu tenho muito tempo livre, agora dá pra fazer. Mas, por exemplo, meia hora do seu dia, 15 minutos do seu dia, tira um tempo para rezar com o seu passado, para pedir que Jesus venha curar o seu passado, para você olhar o seu passado com mais misericórdia também. Eu percebo que falta muito isso. Tem um pecado muito grave que as pessoas cometem sem perceber, que é o pecado de duvidar da misericórdia de Deus. Porque às vezes a pessoa já confessou, mas a pessoa ela fica de olho ainda fica amarrada naquele pecado. O sacramento da confissão, ele te entrega uma folha em branco para você caminhar. É uma folha em branco. E aí você vai reescrever a sua história. Como por exemplo, você imagina, Jesus chegou aquela mulher lá, uma prostituta, que eles trouxeram até Jesus, porque iria apedrejar ela. E aí Jesus pede para aquele episódio, para que as pessoas, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ninguém atirou a primeira pedra. E Jesus perdoou aquela mulher. E a tradição ensina que aquela mulher é Maria Madalena, que foi discípula de Jesus. Maria Madalena foi a primeira mulher a chegar no túmulo de Jesus. Agora você imagina, uma mulher prostituta recebe a graça do perdão e de prostituta ela se transforma em discípula. Jesus pode fazer isso com a gente, mas nós não podemos duvidar disso. Não podemos. Não podemos, porque como que se você duvidar da misericórdia de Deus, é uma blasfêmia contra Deus. Então reveja o seu passado. Eu queria deixar essa mensagem para você aqui. Reveja o seu passado. Para um pouco. Pense no que você fez e peça que Jesus vá curando. E olhe com misericórdia para o teu passado também. Que jeito que você olha com misericórdia? Tenta ser mais compreensivo com você mesmo. Por exemplo, assim, vamos dar alguns exemplos aqui. Igual, não sei, um erro que você fez no passado. De repente você era ali imaturo, você estava despreparado. E aí aconteceu, você fez aquilo, às vezes até sem perceber. Tenta te olhar com mais misericórdia. Tem gente que se culpa demais. Ah, o que eu fiz de errado? Fico olhando para trás, meu Deus, onde eu errei? Esse médico que eu estava vendo, ele até deu uma comparação. O presente a Deus pertence. O agora nós estamos vivendo. E o passado é do diabo. É do diabo. A única pessoa que pode trabalhar com o teu passado é o diabo. Que pode ficar jogando as coisas na tua cara. Agora não dá.
Se você fez um erro, não tô falando aqui, passando a mão na tua cabeça, e não tô passando a mão na tua cabeça falando assim, não, meu filho, continua no erro, você tá certo. Não, mas olha o teu erro de maneira diferente. Olha o teu erro com mais misericórdia. Se você tomou a atitude de mudar de vida, olha o teu erro diferente. Se olhe com mais misericórdia. Tem gente que não aceita as coisas. Por exemplo, assim, um exemplo que o médico estava dando. Uma das causas da depressão é o seguinte, a pessoa olha e fala assim, não, meu filho não vai ter isso. Na minha família não existe isso. Não, olhe com mais misericórdia. Se olhe com humildade. Humildade é a realidade, nós todos somos fracos, nós todos estamos sugestivos a isso. Jesus quer curar o seu passado, mas precisa da tua ajuda. Se você não ajudar, não vai. E para a gente finalizar aqui, o que eu indico? Faça um exame de consciência aprofundado. Às vezes você está há tempo sem confessar. Faça um exame de consciência aprofundado e se confesse. Não há oração, não há pensamento que substitua a graça da confissão. Agora, faça dentro desse exame de consciência, você foi e confessou o seu pecado, vamos supor, você cometeu um adultério. Vou dar um exemplo bem concreto. Você cometeu um adultério. Vai, confessa o seu pecado. Confessou o seu pecado e você se arrependeu de coração, é vida nova. Você não vai ficar se culpando por aquilo que você fez, é vida nova. Por isso que só pode confessar quem está arrependido. Porque a pessoa, quando está arrependida, ela está decidida a tomar uma vida nova. Ela está decidida a romper com o pecado. Quem não está arrependido, por exemplo, você comete adultério. Aí você está lá no WhatsApp marcando encontro para hoje à noite, vai e confessa. Padre, eu cometi adultério. E já está com o encontro marcado de hoje à noite, você não pode confessar. Você não pode porque você não arrependeu do pecado. Agora, se você arrependeu, que nada, nem ninguém tem o direito de te julgar. Só você e Deus. E nós somos fracos mesmo. A nossa tendência, ainda mais quando a gente se afasta de Deus, a nossa tendência, quando a gente se afasta de Deus, é fazer burrada. É fazer coisa errada. Essa é a tendência. Infelizmente. Nós, distante de Deus, a vaca vai pro brejo. Então pode ser que em um momento da sua vida você se afastou de Deus, não se culpe pelo seu passado. Se olhe com mais misericórdia. Busque a confissão e comece uma nova vida. Deus te perdoa, Deus tem misericórdia. Quem é você para não ter misericórdia de você? Se Deus te chama, se Jesus na cruz já pagou o nosso pecado, quem sou eu para duvidar dessa misericórdia de Jesus? Quem sou eu? Se eu cometo um pecado e me arrependo de coração e confesso esse pecado, Jesus já pagou esse pecado. Eu não sou ninguém para achar, mas eu não sei. Não, eu não sou ninguém, Jesus já pagou. O padre, quando ele faz a absolvição, ele diz lá, eu te absolvo de todos os seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a absolvição que o padre faz. Todos os seus pecados. Naquele momento, o padre está ali em persona Christi. O que significa? Ele é a pessoa de Cristo. Então não é o padre, é Cristo que está te perdoando. Aí você não vai acreditar nisso, vai ficar resmoendo o passado. Aí isso é complicado, né? Aí você está pecando. Vamos parar de resmoer passado, vamos olhar para frente, vamos viver para frente. Jesus Cristo já pagou o nosso pecado. Jesus Cristo já nos acolhe. O pai do filho pródigo, ele não olhou para trás. O pai do filho pródigo, ele não ficou perguntando, mas por que você pediu herança? Não sei se você se lembra da passagem do filho pródigo, mas o filho pródigo, ele pediu toda a herança. Pedir herança significa que para ele, o pai havia morrido, ele pede toda a herança de volta, dá-me a parte que me cabe da herança, para mim o senhor morreu, ele gasta tudo, chega a um ponto terrível, comer lavagem, mas ele decide voltar. E ele volta ensaiando o discurso. Pai, pequei contra ti, não mereço ser chamado de seu filho, mas me aceita como um de teu empregado. Quando de longe o pai viu ele, o pai já correu, já abraçou ele. Não perguntou o que você fez com a minha fortuna.
Por que você foi embora? Não perguntou, não questionou. Apenas abraçou e já esperava ele. Por quê? Ele entregou uma sandália, entregou um anel. Naquela época, era preciso fazer isso com antecedência. Você não saía e ia na loja comprar, você tinha que mandar fazer. Então o pai já tinha preparado a volta do filho, ele já tinha mandado fazer as coisas para o filho voltar. Esse pai, nessa parábola, esse pai é Deus. Deus nos espera. Deus nos espera. A gente não pode ter receio de voltar. Mas ao contrário, a gente precisa ter pressa e voltar logo. Porque essa volta nos cura e nos liberta.